Olá, boa noite. A aprovação de Lula cresce e vai a 54%, melhor índice em 2024, segundo a pesquisa Quest. Câmara debate agora a regulamentação da reforma tributária. Novo relatório mantém carnes fora da cesta básica e reduz a alíquota de remédios. E você vai ver também. Inflação perde ritmo ao avançar 0,21% em junho e tem a menor alta para o primeiro semestre desde 2020. Maior impacto veio novamente do grupo Alimentação e Bebidas. Ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, destaca avanços conquistados pela força-tarefa que atua no combate ao fogo no Pantanal e diz que 55% dos focos de incêndios foram extintos. Hoje é o dia da pizza. O Brasil é o segundo maior consumidor no mundo e, por isso, a maior feira do setor acontece por aqui. Uma mega operação da Receita e da Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra uma quadrilha especializada em importar produtos sem o pagamento de impostos em 6 estados e no Distrito Federal. O nome Operação Corisco Turbo é uma referência ao modelo do avião apreendido em fevereiro de 2022 em um aeródromo de Brasília, onde foram encontrados 400 aparelhos eletrônicos sem nota fiscal, avaliados em 4 milhões de reais. Foi a partir dessa descoberta que começaram as investigações contra um grupo acusado de importar celulares sem o pagamento de tributos. 280 milhões de reais dos alvos da operação também foram bloqueados por determinação judicial. Os suspeitos vão responder pelos crimes de falsidade ideológica, descaminho, evasão de divisas e lavagem de dinheiro, com penas que podem chegar a 37 anos de prisão. Então, é uma operação que leva hoje um resultado efetivo, tanto na identificação das pessoas, também do patrimônio ilegal que organizações criminosas costumam obter com esse tipo de delito. Então, tanto a lavagem de dinheiro como também a evasão de divisas foram investigadas e são crimes relevantes. De acordo com as investigações, a operação da quadrilha era muito bem dividida. As tarefas iam desde o transporte até a armazenagem da mercadoria, além da criação de empresas fictícias e o envio de dinheiro para o exterior. A estimativa é de que os criminosos tenham movimentado mais de 1,6 bilhão de reais em mercadorias. O objetivo é atacar o patrimônio e a movimentação financeira desse grupo criminoso. A Receita Federal atua principalmente no combate nas fronteiras ao descaminho, ao contrabando, que tem ligações com outros crimes que, de certa forma, provocam dano à sociedade. A Prefeitura de Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, Rio de Janeiro, exonerou hoje o secretário municipal de Educação, Denis Macedo. Ele foi preso ontem em uma operação da Polícia Federal contra o esquema que desviou mais de 6 milhões de reais da merenda escolar no município. Segundo as investigações, servidores da Secretaria de Educação faziam pagamentos superfaturados para as empresas que forneciam os alimentos. Parte dos valores ia para os agentes públicos envolvidos. Bruno Vinícius da Silva de Oliveira foi nomeado para ocupar o cargo. O prédio da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, começou a ser demolido hoje, depois de 11 anos e 6 meses do incêndio que deixou 242 mortos. O local será substituído por um memorial, que contará com um auditório, uma sala multiuso e a sede da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes do Incêndio. É pela memória e é através da memória que a gente segue produzindo vida hoje, e esse memorial vai ser um espaço de produção de muita vida, muita cultura, muita educação. Ao todo, foram inscritos 121 projetos de 14 estados do país para a construção do memorial. Uma comissão formada por familiares de vítimas e moradores da cidade escolheu a ideia do arquiteto paulista Felipe Zene Mota. Poderia ser só um espaço lindo, uma coisa que trouxesse conforto para os familiares, se é que isso é possível, mas a fachada aqui, a ideia é continuar sendo uma fachada dura, uma fachada muito potente em simbologia. O caso da Boate Kiss ainda não foi finalizado pela Justiça. Em dezembro de 2021, os 4 réus foram considerados culpados,
mas a decisão foi anulada um ano depois. Já em 2023, a Procuradoria-Geral da República defendeu que o Supremo Tribunal Federal mantivesse a condenação. Agora, os réus e as vítimas aguardam uma decisão para saber se um novo julgamento será realizado. Após 2 meses seguidos de alta, a inflação recuou em junho. A taxa de 0,21% foi influenciada principalmente pelo aumento dos preços dos alimentos e das bebidas. Nos supermercados, o consumidor sentiu no bolso o impacto dos reajustes. R$ 35,00 um pacote de 5 quilos de arroz, R$ 36,00, dependendo de onde você compra. Eu tenho 2 filhas e as 2 fazem bastante uso do leite integral, leite desnatado. E aumentou bastante o leite. Segundo o IBGE, o leite longa-vida subiu cerca de 7% em junho, o arroz mais de 2%, a batata inglesa quase 15% e o café 3%. Dificulta a vida de todo mundo, eu acredito, porque se torna mais caro, você tem que tirar de algum lugar para poder colocar no outro. O avanço nos preços no setor de alimentação e bebidas foi o que mais pesou na inflação oficial do país em junho. Mesmo assim, o IPCA, Índice de Preços ao Consumidor Amplo, perdeu força e desacelerou. Fechou em 0,21%, abaixo da expectativa do mercado financeiro. Se a taxa de inflação que efetivamente está acontecendo na economia está abaixo da taxa do mercado, significa que a inflação está mais controlada e, portanto, em algum momento o Banco Central pode avaliar a necessidade de manter ou reduzir a taxa de juros. Dos 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em junho. A maior variação veio do segmento de saúde e cuidados pessoais, mais de 0,5% na média. Os planos de saúde ficaram até 6,9% mais caros. No ano, o IPCA soma 2,48%, menor patamar no primeiro semestre desde 2020. Já no acumulado de 12 meses, a taxa é de 4,23%, acima dos 3,93% observados no período anterior. O teto da meta estabelecida pelo governo é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ela está dentro dessa banda de tolerância que vai até 4,5%, para o país não ter que reduzir o seu crescimento, aumentar o desemprego, reduzir salários toda vez que a inflação sobe um pouquinho. A preocupação agora é com o impacto dos reajustes nos preços da gasolina e do gás de cozinha, que passaram a valer nesta semana. É um item muito importante, sem dúvida. É um item que tem um grande peso no IPCA, no índice de inflação, então vai vir sim um impacto. Em Recife, a exposição Favela em Fluxo mostra novos olhares sobre as periferias do Brasil. A capital pernambucana foi a primeira a receber a mostra promovida pelo Museu das Favelas de São Paulo. Outras 3 capitais vão receber as obras. Imagens que retratam uma infância feliz e simples, a cultura do funk e do frevo. Aqui, os artistas de Recife, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo mostram que a arte não tem limites. Essa obra foi feita com caneta. Essa tem gilete na composição da colagem. Já essa escultura é confeccionada com miçangas, tão presentes na religiosidade afro. São 22 artistas, são obras de 4 capitais, foram curadas por 4 artistas de 4 capitais também. A gente se vê, né? A gente se identifica nas obras, a gente se percebe, a gente vê o nosso território, nossa cidade. As obras exploram novos olhares sobre a vida nas favelas. Essa, por exemplo, da artista recifense Lua Barral, realça a beleza e o poder da mulher negra, um reconhecimento que fortalece a autoestima do povo preto. Então a gente tem artistas com suportes diversos, técnicas diversas, escultura, pintura, trabalho com papelão, trabalho com tela, né? Trabalho esse artista que pinta em madeira. Então a gente tem uma diversidade de produções artísticas sendo feitas em 4 cidades do Brasil. Quem visitou a exposição conseguiu captar bem a proposta da curadoria. Então a gente consegue ver nas obras um pouco da dança, um pouco da brincadeira, né? Um pouco também das crianças, como você mesmo disse, da alegria de estar ali. E às vezes a gente olha a comunidade como uma parte da cidade que ela é negativa, que ela tem tristeza, mas que não é isso. Lúcio, que é músico e nascido na periferia de Olinda, se identificou com as obras. O homem negro tocando um instrumento de sopro pareceu bem familiar. Eu sou fruto da periferia, né? Sou músico hoje profissional, mas eu vim de fruto de projetos sociais dentro de periferia. Música, dança, né? Isso aqui eu acho que é uma ação importantíssima para o reconhecimento nosso.
De Recife, a exposição segue para Salvador, Rio de Janeiro e depois São Paulo, no Museu das Favelas, responsável pela mostra. Mesmo em férias, as escolas da capital paulista continuam movimentadas. É o programa Recreio nas Férias, que atende alunos de até 14 anos na rede pública municipal. O objetivo é garantir aos estudantes o acesso a esporte, cultura, lazer e segurança alimentar. Até parece uma chegada comum para mais um dia de aula, mas na verdade essa turma veio à escola para curtir as férias. Cena que se repete em 132 colégios da rede municipal de ensino que participam do programa Recreio nas Férias. Com atividades de recreação, com atividades artísticas, esportivas, culturais, com passeios a museus da cidade. Alunos e pais podem participar. Heloísa, de 5 anos, está de mudança de escola e aproveitou o programa para conhecer melhor o lugar onde vai estudar. Estou deixando ela explorar um pouco a escola, sentir um pouco a escola, porque futuramente, ano que vem, ela já vai estar aqui, vai ir para a primeira série. Eu estou gostando da minha escola, que tem muita atividade. A chuva atrapalhou as atividades ao ar livre, mas a tão esperada hora do lanche não. A fruta é servida sempre às 9 da manhã para a turma do ensino infantil. A melancia é a preferida por aqui. A equipe da cozinha trabalha a todo vapor. No cardápio, um molho de carne com um tempero muito especial. Tem cebola, alho, tomate e muito amor. Um dos objetivos do Recreio nas Férias é justamente o de garantir a alimentação dos alunos, seja aqui ou em casa. Aos estudantes que estejam em situação de insegurança alimentar, com a distribuição de cestas básicas às famílias cadastradas no CadÚnico. São 370 mil cestas básicas. Além disso, o Recreio nas Férias tem alimentação, café da manhã, almoço e lanche da tarde. Então o objetivo é, por um lado, garantir esporte, cultura, lazer e entretenimento para esse público e garantir a segurança alimentar e nutricional. No auditório, gincanas e apresentações que animam o dia a dia da meninada. Raul, Mirella e as filhas, Sofia e Lorenza, se preparam para um desafio. A gente foi convidado, vem fazer uma oficina, uma vivência, trazer essa vivência de circo para as crianças. E a gente preparou um mini showzinho. Estou bem animada. Eu vou me soltar lá, vou ser a palhaça. A gente, como mãe, sabe que nas férias às vezes a gente não tem um apoio onde deixar as crianças, para trabalhar e tudo mais. Então, ter essa disponibilidade de ter uma recreação para as crianças nas férias também é muito importante para a gente. Hoje, 10 de julho, é o dia da pizza. Amanda, você sabe que eu adoro uma pizza aqui de São Paulo, né? Ah, eu adoro. Olha, antigamente eu gostava de calabresa, portuguesa. Hoje eu fico nas mais light, marguerita, abobrinha. Maravilha. Não é isso? Olha, quem trouxe a pizza para cá foram os imigrantes italianos e desde então ela caiu no gosto brasileiro. Por isso, nosso país é o segundo maior consumidor de pizzas no mundo. E a nossa equipe de reportagem foi conhecer a maior feira da América Latina no setor. Mussarela, calabresa, marguerita e tantos outros sabores. Quem resiste a uma boa pizza? Para celebrar a data, São Paulo recebe a 12ª edição da Expo Pizzaria, um evento que reúne toda a cadeia produtiva do setor, além de lançar tendências e novidades para o mercado. Mais conhecer novos parceiros, também novas ideias, participar dos cursos e entre outros, fazer bastante contatos hoje aqui nessa feira. A gente, além dessa parte toda da educação, a gente também fala de ingredientes e fala também de equipamentos, mas tem muito network. As pessoas se encontram, se conversam para poder trocar informação, porque a gente não sabe tudo. O outro sempre tem alguma coisa para informar para a gente, para ensinar. Uma das principais atrações do evento é essa pizza gigante, que tem 20 metros de comprimento. Para prepará-la, foram necessários 700 quilos de ingredientes. E neste ano, em comemoração aos 150 anos da imigração italiana no Brasil, os sabores escolhidos foram marguerita e brigadeiro, os preferidos dos brasileiros. O Brasil é o segundo país que mais consome pizza no mundo, fica atrás apenas dos Estados Unidos. Por aqui, são preparadas mais de 4 milhões de pizzas todos os dias. Só em São Paulo, a capital da pizza no país, são produzidas 870 mil unidades diariamente.
Olha, eu particularmente gosto de portuguesa, mas as que mais vendem são a portuguesa, a calabresa, a marguerita. Com tantas opções de pizzas deliciosas, o Breno fica até em dúvida de qual provar. São muitas opções, tudo gostoso. Agora eu vou experimentar uma de calabresa. Ó. Excelente. A aprovação do presidente Lula registrou maior índice desde o início do ano. É o que aponta a pesquisa Quest, divulgada hoje. Segundo a pesquisa, o governo do presidente Lula tem a aprovação de 54% dos entrevistados. Em maio, essa aprovação era de 50% e em fevereiro, 51%. Já a desaprovação ficou em 43%. 4% não sabiam ou não responderam à pesquisa. Questionado sobre as críticas do presidente Lula ao Banco Central e à política de juros, 66% disseram concordar com o petista. 23% responderam que não concordam e 11% não sabiam ou não responderam. Sobre o dólar, a maioria dos entrevistados afirmou que as falas de Lula não são responsáveis pelo aumento da moeda americana. 34% discordaram e atribuíram o aumento do dólar e a desvalorização do real aos discursos do presidente. 13% não sabiam ou não responderam. A pesquisa ouviu 2.000 pessoas com 16 anos ou mais em 120 municípios entre os dias 5 e 8 de julho. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Segundo a investigação da Polícia Federal, integrantes do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro entraram em contato com pelo menos 15 servidores da Receita Federal e do Palácio do Planalto para tentar liberar as joias presenteadas pelo governo da Arábia Saudita. Os itens de luxo chegaram ao país em setembro de 2021 com o então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e ficaram retidos na alfândega do aeroporto de Guarulhos. O relatório do inquérito mostra ainda uma conversa de um funcionário do alto escalão da Receita Federal que pede para botar todo mundo para trabalhar na missão de recuperar as joias. O objetivo era conseguir o pacote antes de Bolsonaro embarcar para os Estados Unidos em dezembro de 2022. Um balde de pipoca. Esse foi o motivo para um procurador do estado de Minas Gerais agredir a funcionária de um cinema em Belo Horizonte. A imagem mostra o momento em que Bruno Rezende Rabelo chega até o balcão e tenta dar um tapa na atendente. Muito nervoso e agressivo, ele faz ameaças à funcionária. A situação chamou a atenção de outros funcionários que chegam para conter o homem, que vai embora em seguida. No boletim de ocorrência, a vítima disse que Bruno cuspiu no rosto dela. O suspeito, que é procurador concursado do estado, alegou que tinha comprado um refil de pipoca e que a funcionária teria que levar até ele, dentro da sala de projeção. Bruno Rabelo ainda não foi localizado pela polícia e não retornou às tentativas de contato. Inacreditável que ele seja punido aí como manda a lei. A Justiça do Rio de Janeiro absolveu os 3 policiais civis envolvidos na morte do adolescente João Pedro em 2020. O menino de 14 anos foi atingido por um tiro dentro de casa durante uma ação das polícias civil e federal em São Gonçalo, no Rio de Janeiro. De acordo com a decisão da Justiça, as provas do processo não deixam dúvidas de que os agentes agiram em legítima defesa e que eles estavam no local do crime porque perseguiam bandidos armados. A casa onde João Pedro estava tinha mais de 70 marcas de tiros. A família do menino diz que vai recorrer da decisão. 8 pessoas foram presas suspeitas de aplicar um golpe milionário contra a Caixa Econômica Federal. A quadrilha usava dados de pessoas em situação de rua. 10 milhões de reais. Este é o prejuízo estimado pela Caixa Econômica Federal com os golpes. 11 suspeitos tiveram a prisão temporária decretada, entre eles funcionários do banco. Segundo a Polícia Federal, eles desviavam dinheiro de programas de transferência de renda, como o auxílio emergencial. Hoje, policiais federais saíram para cumprir os mandados de prisão, além de 16 de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Piauí. 8 pessoas foram presas.
De acordo com as investigações que começaram em abril do ano passado, um servidor da Caixa e 2 funcionárias terceirizadas liberavam para os golpistas o acesso ao aplicativo Caixa Tem, pelo qual são pagos benefícios sociais. A quadrilha, então, transferia o auxílio emergencial de beneficiários para contas abertas em nome de pessoas em situação de rua, que não tinham conhecimento sobre as fraudes. Em seguida, os valores eram divididos entre os criminosos. A quadrilha deve responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, inserção de dados falsos em sistema de informações e lavagem de dinheiro. A polícia continua as buscas por 6 internos da FUNASE, Fundação de Atendimento Socioeducativo, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife. Ontem, 16 adolescentes fugiram. 10 já foram localizados pela Polícia Militar. Um vídeo de celular mostra o grupo saindo do portão em direção à rua. Eles entraram numa borracharia e fugiram pelo terreno dos fundos. Um dos jovens estava armado com uma faca. Nos últimos 2 anos, o Centro de Atendimento registrou ao menos 5 fugas, 2 em 2023 e 3 em 2022. O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação de Thiago Brenan a 1 ano e 8 meses de prisão em regime semiaberto. Nesse caso, por agredir uma mulher em uma academia em 2022. Além disso, determinou a redução de indenização à vítima de 50 mil para 20 mil reais. Atualmente, ele está preso no presídio de Tremembé, no interior de São Paulo. Fortaleza registrou o maior número de assaltos a passageiros em ônibus nos últimos 4 anos. A polícia montou uma operação para controlar os crimes na capital cearense. 260 assaltos no primeiro semestre do ano. Os registros dos crimes cometidos dentro dos ônibus e nos pontos dobraram em relação aos primeiros 6 meses do ano passado. A Elisângela carrega o trauma de ter sido assaltada quando esperava o ônibus para ir ao trabalho. Todo nervoso falou, aqui é um assalto, se você gritar ou se você correr, você leva um tiro. Aí eu vinha com a bolsa bonita, isso aqui não, né? Aí o celular vinha aqui, né? Aí eu peguei seu filho assim e entreguei pra ele. Aí eu vim, cheguei na portaria, eu falei pro porteiro, fiquei nervosa. Até hoje eu fico com medo quando eu vejo tipo uma moto chegando perto de mim, eu já fico achando que é um assalto. Janeiro deste ano foi o mês com a maior quantidade de ocorrências. Foram 71 assaltos a ônibus na capital do Ceará, segundo o Sindônibus. E em abril, um passageiro morreu ao lutar com um ladrão. De acordo com a Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança, de março a junho deste ano, cerca de 100 ocorrências aconteceram a 50 metros de um ponto de ônibus. A gente orienta realmente para aquela parada que tem mais necessidade, orientada pelos dados estatísticos, de forma que nós estamos atuando na área leste, na área leste e oeste da cidade, nas áreas integradas realmente que requer maior atenção e maior fluxo de pessoas em parada de ônibus. Para combater o aumento dos assaltos, o programa Segurança no Ponto conta com agentes da Polícia Militar e da Guarda Municipal para o patrulhamento próximo das paradas de ônibus nos horários de pico. Desde que nós lançamos o Segurança no Ponto, tem uma redução de mais de 40% dos furtos e roubos acontecidos em parada de ônibus. O criminoso passou a agir dentro do ônibus. Então agora nós vamos avançar, hoje fazendo um reforço para mais paradas de ônibus, porque está se mostrando correta a nossa ação. Estamos indo para quase 300 paradas de ônibus. O cidadão precisa disso, né? Segurança, né? A gente sai para trabalhar, não sabe se retorna para casa, né? Bem. A gente fica totalmente desprotegida, esperando o ônibus, e eles demoram demais. E ontem eu presenciei a polícia passando várias vezes ali próximo ao fórum. Eu amei, porque lá sempre dá ladrão naquela parada. O secretário de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, prometeu uma ação firme para garantir a segurança dos trabalhadores no trajeto de ida e volta dentro dos ônibus. Nós vamos caçar esses criminosos que tentarem tirar a paz e o sossego da nossa população do Ceará. E agora chegou aquela hora tão esperada da previsão do tempo. Todo mundo quer saber se a quinta-feira continua fria e gelada no Sudeste, se tem previsão de chuva ou se esquenta um pouquinho. Igor, tudo bem com você? Tudo certo, Amanda. Boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite para você que está em casa. Olha, uma nova frente fria deve manter as temperaturas baixas em todo o centro-sul do país. Isso deve durar até pelo menos a próxima terça-feira. Só que no Paraná e em Santa Catarina tem previsão de chuva amanhã, viu?
Agora, em São Paulo, o dia fica nublado, pode escapar aí uma chuvinha, principalmente no litoral, só que à tarde o sol aparece e as temperaturas sobem um pouco, olha só. A máxima pode chegar na casa dos 25 graus amanhã. Só que isso dura pouco, porque na sexta-feira cai para 19 graus e no sábado não passa dos 18 graus. No Rio de Janeiro, céu encoberto e com as máximas chegando aos 26 graus com previsão de chuva em pontos isolados. Belo Horizonte pode marcar 28 graus e por lá não chove. E Vitória, no Espírito Santo, 30 graus, tempo quente e seco. Já no Nordeste, o sol está garantido no interior, mas tem previsão de chuva no litoral, como a gente observa aqui no mapa, por causa da brisa marítima. Na região norte não muda muita coisa, tem previsão de chuva forte, principalmente em Manaus e Roraima. Só que as temperaturas continuam altas nessas regiões, viu? A máxima em Manaus pode chegar na casa dos 35 graus amanhã. No centro-oeste, os termômetros registram 30 graus em Cuiabá e no sul, por causa da frente fria, a máxima amanhã não passa dos 12 graus. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite, obrigado, Igor. Os incêndios no Pantanal. O governo federal publicou hoje medida provisória que flexibiliza a autorização para pilotos estrangeiros atuarem no Brasil utilizando aeronaves internacionais. O objetivo é facilitar a ajuda de outros países no combate aos incêndios no Pantanal que preocupam e muito as autoridades. A medida provisória publicada hoje altera o Código Brasileiro de Aeronáutica, de 1986, e dispensa a assinatura de acordo bilateral para o uso de tripulação estrangeira em serviços aéreos, nas hipóteses de situação de emergência ou estado de calamidade. Na prática, permite que pilotos de outros países atuem no espaço aéreo brasileiro e ajudem em casos específicos, como os incêndios no Pantanal. Durante uma coletiva em Brasília, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, comemorou a iniciativa. Nós temos já cerca de 395 horas de voo envolvidas nessas operações. Nós temos um esforço muito grande em relação aos locais que são de difícil acesso. Com essa mudança, nós também conseguimos agora, se for necessário, contratar aeronaves de outros países ou receber ajuda de outros países com pilotos que não sejam necessariamente pilotos brasileiros. Marina Silva disse ainda que dos 54 incêndios registrados no Pantanal até 7 de julho, 30 foram extintos, o que representa 55% do total. Nós temos ainda 24 incêndios que estão ativos, dos quais 13 já estão controlados e alguns, mais ou menos 3, que surgiram agora. O último levantamento do governo aponta que até 7 de julho, 762.875 hectares de área no Pantanal foram consumidos pelo fogo, ou seja, 5,05% do bioma. Atualmente, 830 profissionais trabalham na região com 15 aeronaves, 15 embarcações e 3 bases de operação. O governo federal vai investir quase R$500 bilhão em programas para a inclusão de catadores de material reciclável. A liberação dos recursos foi anunciada durante um encontro no Palácio do Planalto. Entre as medidas está o programa Catador Forte, que vai disponibilizar R$103 milhões em bancos públicos e fundações para estruturar as cooperativas e associações de catadores. Outros 75 milhões serão investidos pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil em assessoria técnica, compra de equipamentos e modernização de infraestrutura. A prioridade será para redes que têm mulheres na liderança e serão investidos ao todo R$425 milhões. O presidente Lula também assinou a regulamentação da Lei de Incentivo à Reciclagem, que prevê benefícios para projetos no setor. Segundo estimativas do governo, existem hoje 800 mil catadores em atividade no Brasil. Temos 2 anos e meio de mandato
E é importante que o que nós aprovamos aqui hoje aconteça na sua plenitude, para a gente aprovar mais coisa, mais avançada e fazer evoluir um pouco mais para dar a eles garantia. Ainda temos muito por fazer, porque é preciso que a gente eleve de uma vez por todas a sociedade brasileira a não ver e a não enxergar vocês nas ruas como catadores de papel e material reciclado ou como puxadores de carrocinha. É importante que a sociedade veja vocês e respeite vocês como cidadãos brasileiros que estão fazendo um serviço tão ou mais importante do que o serviço que aquelas pessoas que estão vendo você faz. O Ministério da Saúde incluiu mais 10 medicamentos no programa Farmácia Popular, que a partir de hoje podem ser retirados de graça nas unidades do programa. Os remédios são para o tratamento da doença de Parkinson, colesterol alto, glaucoma e rinite. O governo estima que, com a medida, pelo menos 3 milhões de participantes do programa poderão economizar até R$ 400 por ano. E a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o projeto piloto para a bula digital de medicamentos no Brasil. A proposta permite o acesso a bulas por meio de QR Code na embalagem do remédio. A bula digital também vai permitir o acesso a informações adicionais, como vídeos, áudios e outras instruções para ajudar no uso do medicamento. Segundo a Anvisa, a proposta tem como objetivo a modernização e transformação digital no setor da saúde. O projeto terá vigência até 31 de dezembro de 2026. As informações coletadas durante esse período devem servir de base para uma futura regulamentação definitiva. Os deputados aprovaram o texto base do projeto de lei complementar que regulamenta a reforma tributária. O repórter Igor Damasceno está ao vivo no Congresso Nacional e tem as informações. Oi, Igor, boa noite. Isso acabou de acontecer, né? O dia foi de discussões e articulações no Congresso Nacional envolvendo governo, Arthur Lira, oposição, situação em torno desse texto. Foi aprovado e faltam destaques, é isso? Exatamente isso, é uma informação de momento, inclusive, Amanda. Boa noite a você, também ao Augusto. Boa noite a todos que nos acompanham. O texto base, ou seja, a parte principal do texto que regulamenta a reforma tributária, acaba de ser aprovado no plenário da Câmara dos Deputados. O placar foi 336 votos favoráveis e apenas 142 contrários. Com essa aprovação, o texto agora vem aqui para o Senado Federal. A expectativa é que o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, seja o relator. A votação em si não durou nem uma hora, mas houve uma demora para o início da votação por causa das negociações em torno do texto. Só para ter uma ideia, o texto não estava fechado até o início da noite de hoje. Ele foi protocolado há menos de uma hora e imediatamente os deputados começaram a votação. Mais de 780 emendas foram apresentadas e os parlamentares tentavam a aprovação delas durante toda a tarde. A maior polêmica do texto era em torno da inclusão das carnes na cesta básica, o que representaria um imposto zero, né? A total isenção desse tipo de produto. O problema era que o governo federal e parlamentares da base temiam que a inclusão das carnes na cesta básica aumentassem a alíquota geral, que está prevista em 26,5%. Essa inclusão poderia aumentar para 27%, o que representaria a maior taxa de imposto do mundo. Durante todo o dia, parlamentares ligados ao agronegócio tentaram fazer essa inclusão, o que não aconteceu. Como alternativa à isenção total para as carnes, o relator, deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, aumentou a lista de produtos que terão redução de 60% na alíquota cheia. Foram incluídos nessa lista, por exemplo, sucos naturais, atum, salmão, até a farinha. No entanto, foi incluída uma espécie de dispositivo de segurança, determinando que se a alíquota geral ultrapassasse 26%, então as reduções de 60% poderiam ser restringidas. Os deputados têm pressa para concluir essa votação, como você bem explicou, Amanda, ainda falta a votação dos destaques, que são algumas sugestões de alteração no texto, e essa pressa é porque nos próximos dias os parlamentares vão entrar em recesso parlamentar.
parlamentar. A expectativa é que tudo termine na sessão de hoje. Inclusive, a gente vai continuar acompanhando o andamento dessa votação. Nós preparamos uma reportagem falando sobre as negociações em torno do texto. Vamos acompanhar. O texto analisado em plenário sofreu modificações desde a semana passada. O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu na madrugada desta quarta-feira com líderes de bancada e estipulou mudanças. Lira também escolheu o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, para ser o relator do projeto no plenário. No acordo fechado com os líderes, o presidente da Câmara manteve as carnes fora da cesta básica. Em vez disso, elas devem ter cobrança de 60% da alíquota cheia. Se fosse incluído na cesta, o produto teria isenção total de impostos federais. Mas o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, estima que no imposto geral isso poderia resultar em um aumento de 0,5 ponto percentual. Em contrapartida, foi sugerido o aumento do cashback, que é uma devolução do imposto para pessoas em vulnerabilidade social. Contas de energia elétrica e gás de cozinha, por exemplo, vão ter isenção. Os deputados também decidiram, na reunião, ampliar a isenção para remédios. Foi mantida uma lista de 383 medicamentos mais populares, como aqueles que controlam hipertensão e diabetes. Os demais vão pagar 40% da alíquota cheia. Isso pode fazer aumentar a alíquota padrão. A alíquota padrão pode aumentar. Porque a cada exceção você tem que fazer um cálculo. Então, por isso que o posicionamento da Fazenda, técnico, né, quanto menos exceções, melhor. Esse é o posicionamento técnico da Fazenda. E os senadores adiaram a votação das medidas compensatórias da desoneração da folha de 17 setores da economia. O texto ainda está sendo discutido pelos parlamentares e pode ter mudanças. A expectativa é que a proposta seja votada na semana que vem, antes do recesso parlamentar. A Câmara aprovou a versão final do novo ensino médio. O texto contempla as alterações feitas no Senado. Agora, o projeto aguarda a sanção do presidente Lula. Entre as principais mudanças aprovadas está uma nova distribuição da carga horária. As disciplinas obrigatórias terão um aumento de 1.800 para 2.400 horas. No ensino técnico, serão 2.100 horas de disciplinas obrigatórias. Antes eram 1.800. E até 1.200 horas para o curso técnico. Além de português, matemática, artes, educação física, filosofia e sociologia, as disciplinas química, física, biologia, história e geografia se tornam obrigatórias. Os estudantes também farão matérias optativas de acordo com as áreas de interesse escolhidas. Isso vai dar para o aluno uma possibilidade dele experimentar o que é saber muito de uma determinada área, né? De ser um especialista, né? De conseguir ir além daquilo que é uma formação geral para todo mundo. Isso é muito importante para poder entender limites, vocações, o que quer fazer para o futuro. O texto que foi aprovado apresenta mudanças em alguns pontos que já haviam sido alterados pelo Senado no mês passado. Entre eles, a obrigatoriedade do ensino de espanhol. No novo ensino médio, a disciplina será optativa. A obrigatoriedade era defendida pelo governo, que encaminhou ao Congresso a proposta de mudança ainda nos primeiros meses do governo Lula. As alterações consideram as críticas de especialistas sobre a diminuição das disciplinas tradicionais e a inclusão de conteúdos de pouca relevância. A Câmara também derrubou restrições ao ensino à distância. O novo ensino médio, ele teve uma aplicação no Brasil quase que exclusivamente na rede pública estadual de ensino. As redes privadas praticamente não adotaram o novo ensino médio no seu agir, no seu fazer pedagógico. E o Enem também não adotou, até então, as medidas, as consequências do novo ensino médio na sua grade. 4 pessoas prestaram depoimento à polícia sobre a morte de um homem em uma clínica de reabilitação para dependentes químicos em Cotia, no interior de São Paulo. As informações com a repórter Valéria Luizetti. Pois é, boa noite Amanda, Augusto e boa noite a todos que nos assistem. Foram ouvidos hoje os parentes da vítima e também familiares do acusado, Matheus de Camargo Pinto, de 24 anos. Ele foi preso em flagrante e teve a prisão preventiva decretada. Ele teria torturado a vítima antes dela morrer.
Os dois estavam internados em uma clínica de reabilitação. Uma mensagem de áudio encontrada no celular de Matheus comprova que ele agrediu Jairo. Em depoimento, Matheus afirmou que outras pessoas participaram das agressões. Um vídeo mostra a vítima sentada em uma cadeira com os braços amarrados. É possível ouvir Matheus e outros homens rindo da situação. A vítima morreu alguns dias depois, ao dar entrada em um hospital com lesões pelo corpo. Nós conversamos com a delegada que investiga o caso. A gente tem uma participação aí de alguns funcionários da clínica, dos responsáveis técnicos, e nós queremos individualizar essas condutas, localizar eventuais testemunhas, outras que ainda não foram identificadas, ver a legalidade dessa clínica e como ela atuava. Apenas o laudo técnico vai conseguir me afirmar, né, do que morreu, se é em decorrência de lesões que ele sofreu, se é em decorrência de uma overdose de medicação. Então, isso também vai mudar o resultado final, na tipificação da conduta de cada um deles. Mais de 20 pessoas estavam internadas na clínica que não tinha autorização para funcionar e que foi interditada pela vigilância sanitária. No local foram identificadas condições inadequadas de manutenção, higiene e insalubridade. Os donos do local, que teriam sido acusados de maus tratos no passado, devem prestar depoimento amanhã. Amanda e Augusto. Obrigado, Valéria. O Tribunal de Contas da União suspendeu o processo de contratação feito pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República para a administração das redes sociais do Planalto. 4 empresas foram selecionadas para executar o serviço durante um ano ao custo de quase 200 milhões de reais. De acordo com o TCU, existem indícios de vazamento de informações das propostas apresentadas na licitação, o que é proibido. A SECOM tem um prazo de 15 dias para se manifestar. Rede TV News desta quarta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Uma ótima noite. Obrigada pela audiência. Até amanhã. Boa noite.